Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando para atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar, claro, sobre o rescaldo da rodada do Campeonato Brasileiro que encurtou a distância do Colorado para o Z4. Afinal, o Cruzeiro bateu o Fortaleza e isso tem reflexos dentro do cenário colorado. Quero falar também, gente, sobre uma declaração do presidente Alessandro Barcelos rebatendo Roberto Melo sobre jovens da base, dando algumas pistas de jogadores do celeiro de Ases que podem estar no plantel principal em 2024. E Gustavo Scarpa, meia do Nottingham Forest da Inglaterra, que esteve muito perto do Galo e que travou a negociação. Tem chance dele parar no Inter? Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, né? Nesse domingão, domingo diferente, mais um domingo sem jogo do Internacional. Afinal, o Colorado não entra em campo desde o último sábado, mais de uma semana, né? Que o Inter não está em campo. Afinal, estamos num período de data FIFA, seleções entrando em campo e, claro, jogos atrasados do Campeonato Brasileiro. O Colorado volta a campo somente no próximo domingo, ou seja, daqui uma semana, 6h30, no Beira-Rio contra o Red Bull Bragantino. Jogo que muita gente está levando assim como férias, mas o Inter precisa, como torcida, como instituição, como jogadores, se mobilizar para conseguir de vez essa vitória que tira qualquer risco de queda de rebaixamento. Uma vitória que o Inter precisa nos últimos 4 jogos e ela tem que acontecer na próxima rodada contra o Red Bull Bragantino. Concorda comigo? Então vamos falar sobre isso. Antes eu quero dizer que esse vídeo tem a força da Mais Ágil, que antecipa o saldo do teu FGTS. Dinheiro na conta de forma rápida, segura e livre de burocracia. Em menos de 24 horas você consegue antecipar até 10 saques do teu saque aniversário com a Mais Ágil, tá bom? Link na descrição ou no WhatsApp que está entrando aqui na tela pra gente também, né, se ver livre dos problemas financeiros, tá bom? Já basta o Inter te dando dor de cabeça, Mais Ágil parceiro aqui do canal. Quero começar falando, gente, justamente sobre essa vitória do Cruzeiro, né? Vitória por 1-0 contra o Fortaleza. Vitória ontem, né? Achada do Cruzeiro, mas também vale. Afinal, o Cruzeiro não jogou bem contra o Fortaleza. O Fortaleza chegou a ter um gol anulado no primeiro tempo e depois acabou perdendo o jogo. O Fortaleza que já não vence há 8 jogos, uma depressão absurda, né? Desde a perda da Copa Sul-Americana para a LDU. E o Vojvoda sendo muito criticado por lá também. Então as coisas não estão fáceis para o Fortaleza, que tem a mesma pontuação do Internacional, só que está na frente do Colorado por conta do critério de desempate, tem uma vitória a mais. Fortaleza 12º, Inter 13º. O que muda com essa vitória do Cruzeiro? O Cruzeiro sai da zona de rebaixamento, chega aos 40 pontos e quem está na zona agora é o Bahia, que tem 38, né? O Bahia já tem o mesmo número de jogos em relação ao Internacional. O Bahia, gente, tem uma distância de 5 pontos para o Inter, tá? O Inter tem 43, o Santos tem 42, o Vasco tem 40 e o Cruzeiro tem 40. E aí chega a zona do rebaixamento com o Bahia 38, Goiás 35, Curitiba 29 e o América já rebaixado tem 21. Então este é o cenário de momento lá na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Eu acho que o Inter não corre risco, tá? Acho que vai acabar se salvando, mas vai ter que fazer força. Vai ter que ganhar ou do Bragantino, ou do Cuiabá, ou do Corinthians, ou do Botafogo. Uma vitória basta, né, pro Inter chegar aos 46, e aí, velho, com 46 é outra conversa, né? Então aí é outro cenário, as coisas mudam e tem que ser contra o Bragantino. O Inter já vem de uma sequência de jogos sem vencer, Fluminense e Palmeiras, né? Teve aqueles tropeços inexplicáveis contra Curitiba e contra América Mineiro, então precisa ganhar. Vai estar parado aí já há quase 15 dias, vai ter desfalques, é verdade, mas vai ter que vencer. Aliás, falando sobre desfalques, né, o Inter tem treinado aí nesta semana, no fim de semana inclusive, treina hoje no CT do Parque Gigante, e a informação que se tem é que os jogadores que são dúvidas não têm participado dos treinos, o que não significa que eles não vão jogar, afinal, o Inter precisa deles. Johnny, Valência, o próprio Dalbert,
jogadores que têm um desconforto, né? Lembrando que para esse jogo não estão disponíveis Charles Arangues e Alan Patrick, né? Os dois que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Então são situações que estão acontecendo, né? O Inter se preparando para encarar esse jogo contra o Bragantino, que tem jogo importante na semana que vem contra o Flamengo. O Flamengo vencendo esse jogo contra o Red Bull Bragantino praticamente tira, né, os paulistas da briga pelo título, e o Inter pode carimbar de vez aí a saída do Braga, né, da disputa pelo título nacional. Tá bem? Quero falar também nesse vídeo, gente, sobre jovens que podem subir, né? Afinal, a gente tem visto um debate muito forte nas redes sociais em relação a isso. O candidato Roberto Melo tem criticado muito a base do Internacional, dizendo que não há ninguém para ser promovido. Alguns diretores da base estão o rebatendo na rede social. E aqui eu falo dirigentes daqueles que, né, não têm lado político em relação a isso, né? Cito aqui, por exemplo, o Gonçalves, que é um diretor longínquo já no Internacional da Sub-17, elogiando bastante o trabalho do Gustavo Grossi. E de qualquer forma, gente, é um tema muito delicado, né? Afinal, o presidente Alessandro Barcelos também deu uma declaração sobre este assunto, falando sobre os garotos que estão lá na categoria de base e que sim, estão sendo trabalhados para serem promovidos nos próximos anos. Chegou a citar, né, uma declaração polêmica que tinha um bar, né, que vendia bebida alcoólica dentro, né, do complexo do CT de Alvorada em 2019, 2020. Então é muito complicado. Esse tema tem tomado proporções grandes aí lá no Twitter, no Instagram. Então vou trazer para cá esse debate também. E sobre algumas falas do presidente, ele deixou escapar alguns nomes, né, que o Inter planeja promover, né, num futuro não tão distante. Em especial, 2 nomes, além do João Dalla Corte, que já está no time profissional, estreou contra o Curitiba naquela derrota de 4-3, mas é um jogador visto com muito bons olhos. Afinal, ele é sempre presença constante nas convocações das categorias de base, é sempre um jogador, né, a se destacar na categoria onde ele está no Sub-17. Tanto é que pulou etapas, né? Ele tem 17 anos e nem vai passar pelo Sub-20, afinal já é um jogador do profissional do Inter, e então ele é um dos exemplos. O presidente citou também o Ricardo Matias, atacante também do Sub-17, que deve integrar o plantel principal já no gauchão da próxima temporada, e o Gabriel Carvalho. Esse aqui vocês têm que tratar com muita atenção, tá? Porque de fato, né, quem já ouviu jogar diz que trata-se de um fenômeno. Não estou dizendo aqui que ele vai ser o novo Alexandre Pato, não vai ser o novo Oscar, mas ele tem qualidade. Ele é diferente dos outros na sua categoria, tanto é que ele está no Sub-20 com 16 anos, recém-completado, ele tinha 15, então 5 anos de diferença para as outras categorias e ele estava, né, performando. Então assim, olho nele, né? Gabriel Carvalho é um jogador muito bem falado, é muito novo ainda, é verdade, mas ele também deve aparecer em alguns momentos da pré-temporada e, né, não sentindo tanta diferença física, deve ficar para a disputa do Campeonato Gaúcho, tá? Então essa é a ideia, né? Pelo menos mais 2 promoções, Ricardo Matias e Gabriel Carvalho. Ainda se citaram outros nomes, né? O presidente exalta o Tauan Lara, o próprio Matheus Dias, mas a gente sabe que são jogadores que também já estão no profissional há um tempo, né? Demandam um tempo de lapidação. O Johnny é citado como exemplo, que subiu lá em 2019 e agora, né, que está sendo o Johnny que se esperava. Então olha lá, 2019, 20, 21, 22, 4 temporadas de profissional para ele poder estourar, né? Lembrando que o Johnny tem recém, né, 21 anos de idade. Quero dizer, gente, que o teu carro novo está na Gigante Veículos. Carros novos, seminovos, ser usado na troca é a certeza do melhor negócio. É com a turma da Gigante. Então, independente do momento da tua vida que tu esteja, tá procurando um carro econômico, tá procurando um carro esportivo, tá procurando uma SUV, tá procurando outros tipos de veículo, a Gigante Veículos tem para todos os gostos, tá bom? Então, eu tô deixando o link na descrição aqui do vídeo para que tu chame o Rafa e a turma da Gigante no WhatsApp. Eu sei que tá chegando a época de veraneio, então se tu vai a Capão da Canoa ou cidades próximas ali do litoral gaúcho, já marca de fazer um test drive, fazer análise do teu usado, a cotação do teu usado, então tenho certeza que vai sair um negócio bom para todo mundo. Gigante Veículos, parceira do Colar.
Pra gente fechar, gente, eu quero trazer uma informação sobre Gustavo Scarpa. Afinal, né, meia do Nottingham Forest, teve seu nome ligado ao Atlético Mineiro nas últimas semanas. O Atlético teria desistido da contratação muito, né, porque o Scarpa quer ficar na Europa. E o que eu ouvi, né, é que não é bem assim, tá? O Scarpa não quer ficar na Europa. O Scarpa está abrindo brecha para voltar ao futebol brasileiro, mas entendeu que a janela de transferências abre só em janeiro. Então tem muito tempo para a janela de transferência abrir. E ele recebeu alguns contatos e decidiu esperar. Estava tudo alinhavado com o Atlético Mineiro, o Scarpa deu uma segurada pensando em propostas melhores. E aí entra uma possibilidade do Internacional. Você deve estar se perguntando aí do outro lado, Colar, o Atlético Mineiro vai ter Libertadores, o Atlético Mineiro tem investimento. O que o Inter vai fazer com o Gustavo Scarpa se o Inter não deve disputar a Copa Libertadores? Não deve não, né? Não vai disputar a Copa Libertadores. O que se fala é, os dois candidatos, mas em especial o Roberto Melo e o Delcir Sonda, planejam investir forte no Gustavo Scarpa para já chegar com um nome forte ao torcedor. A chapa do Barcelos também tem interesse no Scarpa, tá? Por isso que é meio complicado falar aqui, né? Pá, o Melo tem interesse, o Barcelos tem. O que eu vejo que os dois têm, tá? Mas estão trabalhando internamente a possibilidade da chegada do Scarpa, né? O Inter não desistiu desta contratação, mesmo sabendo que ela é muito difícil. E daqui a pouco é aquela coisa, né? O Melo tem alinhavado o Scarpa, não sendo eleito, daqui a pouco, pensando no Internacional, entrega a negociação para o Barcelos e vice-versa. Então, isso poderia acontecer e o Scarpa está esperando propostas melhores para definir o seu futuro. Isso é o que eu consegui colher de informação. Tá bom? KTO.com, te registra lá para dar aquela brincada, usa o código do Colar para garantir 20% de free bet no teu primeiro depósito. Tem muita coisa rolando aí, né? Ontem teve o acesso do Criciúma para a Série A do Campeonato Brasileiro. Juventude não subiu ainda, né? Mas estou na torcida também para que a gente tenha viagens mais perto. A galera de Caxias também imagino que queira ver o Inter jogar pelo menos mais uma vez, né, na capital. Na capital não, né? Próximo da capital, em Caxias do Sul. Então, cara, tem muita coisa rolando nesse final de ano, né? Muitos jogos, teve jogos de seleções, a França tocou 14-0 ontem. Então tem muita coisa para você palpitar e se divertir em KTO.com, tá certo? Deixa teu palpite lá e não esquece de usar o meu código, tá bom? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Fui!